Veja, olha, então nosso conteúdo então de história, falando então sobre o iluminismo, é um conteúdo que para a gente estudá-lo, nós temos que se lembrar que os conteúdos das aulas anteriores foi falando então sobre, nós estudamos então falando sobre o absolutismo, que foi um período em que os reis eram pessoas maus, eram pessoas que não respeitavam ninguém e eram pessoas que também eram cruéis, porque eles mandavam matar qualquer pessoa que não era a favor do seu governo. Também nós estudamos a queda da mudança da monarquia lá na Inglaterra, que foi a chamada Revolução Inglesa. Foi o momento em que a população da Inglaterra se uniu juntamente com o parlamento, que é formado por vários políticos da Inglaterra, que são eleitos pelo povo, e a partir daquele momento, o povo junto do parlamento conseguiram então transformar a monarquia da Inglaterra de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentar ou constitucional, que é uma monarquia onde o rei ele não tem poderes absolutos. E a gente vai observar que para acabar com o poder de um rei ou de uma rainha que existiu até o século XVIII lá no continente europeu, não era fácil, até porque eles tinham grande poder sobre a sociedade. Lembram-se, por exemplo, que eu falei na nossa primeira aula, que durante muito tempo a população, ela imaginava, eles acreditavam que o rei ou a rainha, eles tinham sido pessoas enviadas por Deus para governar a terra. Então, antigamente, eles imaginavam, há 300 anos atrás, que a população, que o rei ou a rainha, eles eram representantes de Deus na terra. E isso não era verdade. Mas naquela época, né, uma época bem diferente da nossa, porém, a gente foi observar que a maior parte da sociedade acreditava. Mas, como toda sociedade, existem pessoas que são críticas, existem pessoas que não aceitam tudo, nós vamos ver então que as coisas elas começaram então a mudar. E é a partir desse momento que a gente vai observar que surgiu um grupo de homens intelectuais. E o que é uma palavra intelectual? O intelectual é uma pessoa que tem um conhecimento sobre todas as áreas. Ele entende sobre política, sobre economia, entende sobre as linguagens, que é português, ele tem o uso de várias línguas. Então a gente vai dizer que um grupo de intelectuais, um grupo de pessoas estudiosas, decidiram então se reunir e formarem um movimento chamado de Iluminismo. E afinal, o que foi esse grupo? E afinal, o que foi que esse grupo então ele formou? Vocês vão observar aí que eu coloquei uma definição do que foi o iluminismo para ajudar então a vocês a resolverem a atividade. Nós vamos dizer que o iluminismo ele foi um movimento, ele era um grupo de pessoas que se reuniram lá na França e eles defendiam que as pessoas deveriam deixar de acreditar no rei, deveriam deixar de acreditar na igreja e principalmente deveriam utilizar a sua razão. E quando uma pessoa ela utilizasse a sua razão, ela poderia então iluminar, ela poderia clarear tudo que existe ao seu redor. Então vamos imaginar que esse movimento dos iluministas é um movimento, um grupo de homens que se reuniam lá na França para debater, para discutir, principalmente como é que eles poderiam acabar com o poder de um rei que era totalmente autoritário, que era absolutista e que não respeitava ninguém. Então a gente vê que esse movimento, ele foi e ele continua sendo muito importante, porque hoje nós não temos reis. Uma pergunta. Oi? Então, tudo que você falou sobre esse rei mal, né? Esse fala mal aí. Sim. Então, ele é tipo um tirano. Ele era um tirano, sem dúvida, Arthur. Ele era um tirano porque um tirano é uma pessoa que é um governante que ele não respeita ninguém. Então, os reis absolutistas eram pessoas tiranas, não é? Eram os tirânicos que existiam durante muito tempo nas sociedades, principalmente lá na Europa. E a gente vê que vai surgir um grupo de pessoas, de estudiosos, que eram chamados de iluministas. Esses iluministas eram um grupo de homens que se reuniam lá na Europa, principalmente no país da França, e eles então começaram a se reunirem
para verem e criarem soluções para acabar com o poder desses reis absolutistas. Vamos dizer que lá, vamos dizer então que uma cidade tem uma pessoa que ela é muito autoritária, que é um tirano, vamos supor. Nós vamos dizer que na escola vai surgir então um grupo de pessoas, homens, mulheres, vão surgir então um grupo de pessoas e essas pessoas, eles vão formar um movimento para acabar com o poder desse chefe da cidade. Nós vamos dizer que esse grupo de pessoas era chamado de iluminismo. E as pessoas que faziam parte desse grupo eram, portanto, chamados de iluministas. Mas por que eles eram conhecidos como iluministas? Porque eles acreditavam que para acabar com o poder de uma pessoa que é ruim, que é tirano, uma pessoa que não respeita ninguém, a melhor forma de lutar contra ele é utilizando a razão. Todo mundo sabe o que é uma razão, né? Quando nós pensamos, nós refletimos, nós criticamos, nós estamos utilizando a razão. Então a razão é aquilo que pertence a nós e que através da razão nós podemos então... Oi, Arthur. Então, a pergunta primeiro aqui, então é da razão lógica, né? Da razão lógica, sim. Quando você pensa, né? Mas tem um tipo de razão, que tá certo, a razão de certíssimo, né? Que tem a razão lógica e outro tipo de razão, né? Exatamente. Tem a razão empírica também, que é uma razão que ela é baseada nos sentidos, na visão, no olfato, ou seja, naquilo que nós temos no nosso dia a dia. E tem a razão lógica. Exatamente, Arthur. A razão lógica é a razão que eu estou falando aqui. Eles eram a favor da razão... A razão lógica de pensar, né? Ela tá falando que esse reino não é tão bom assim, né? Isso mesmo. Ela foi criada por Deus, né? Isso mesmo. Eles acreditavam, então, que uma pessoa utilizando a sua razão lógica, a sua razão, ou seja, criticando, pensando, refletindo, elas poderiam iluminar, elas poderiam alcançar a luz, não é, que existe ao seu redor. Então, uma pessoa que, para o iluminismo ou os iluministas, eles diziam que quando uma pessoa ela começa a utilizar a sua razão, ela passa a ser uma pessoa crítica e a refletir e criticar tudo que existe ao seu redor, ela então vai gerar luz, ela vai iluminar tudo que existe ao seu redor. Vamos supor, como o Arthur falou, da razão lógica, uma pessoa que ela é muito ignorante, uma pessoa que se acha dona da verdade, que não gosta de refletir, não gosta de pensar. Essa pessoa, ela vai gerar luz? Ela vai iluminar tudo que existe ao seu redor? Claro que não. Ela é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que ela não tem conhecimento, é uma pessoa que ela não reflete e ela também não se questiona. Então a gente vai dizer que os iluministas são um grupo de pessoas que surgiram lá no continente europeu, onde tinha pessoas, reis, que eram autoritários, e esse grupo de homens iluministas, eles decidiram então lutar para acabar com o poder de reis que eram totalmente autoritários e que não poderiam mais permanecerem no poder. A gente vai dizer então que os iluministas, eles acreditavam que as pessoas estavam naquela época mergulhados na ignorância, no fanatismo religioso. Então a gente vai dizer que naquela época, para esse grupo de homens que vão lutarem para acabar com o poder dos reis absolutistas, eles vão dizendo que as pessoas naquela época, tanto eram pessoas que eram ignorantes, eram pessoas brutas, eram pessoas que não gostavam de refletir, como também eram pessoas que eram fanáticas religiosas. Naquela época, o fanatismo religioso era direcionado principalmente à Igreja Católica, né? Nós vamos dizer então que a Igreja Católica ela ainda tinha grande poder sobre a população. Hoje nem tanto. Uma pergunta. Oi. A pergunta mais ou menos é assim: como as pessoas sabem o que aconteceu que ela não estava vivendo na época? Escreviam na parede, escreviam alguma coisa, descobriram as pinturas antigas, como é que eles descobriram? Isso mesmo, olha, a gente vai dizer que naquela época, todo o conhecimento que nós temos dessa época, ele é baseado nesse livro aqui, que eu vou mostrar a vocês, em um livro chamado de Enciclopédia. A Enciclopédia foi um livro criado pelos iluministas, por homens que eram estudiosos da época, e através desse livro
foi que nós temos conhecimento sobre essa época. E esse livro ele tinha mais ou menos, tinha aproximadamente 35 livros que eles foram colocados em apenas um. Por exemplo, é um chamado compêndio. Compêndio é um conjunto de livros. Então a gente vai dizer então que esse livro ele era enorme e ele tinha conhecimento de todos esses homens que nós vamos estudar e que eles criticavam o rei, que era uma pessoa autoritária. E a gente vai começar então a estudar esse iluminismo, que ele é tão importante, que ele nos ajuda a ser pessoas críticas ainda hoje. Nós vamos dizer então que esses pensadores, eles diziam que uma pessoa que ela vai utilizar a sua razão, ou seja, que ela vai se tornar uma pessoa crítica e que vai refletir, ela vai poder então iluminar a sociedade. Por exemplo, uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que é crítica, ela tem a capacidade de iluminar tudo que existe ao seu redor. Não é como se fosse uma luzinha, né? Vamos dizer, uma lanterna. Né? Então, a gente vai dizer, então, por exemplo, que eles queriam utilizar... Pode perguntar, Arthur. A pergunta é assim, porque eu não estou entendendo essa coisa de iluminar. Eu não estou entendendo que sentido é esse negócio de iluminar. Pronto, olha. A gente vai dizer que iluminar não é no sentido, por exemplo, no sentido de uma lâmpada mesmo, de uma luz. Esse sentido de iluminismo, de iluminar, é no sentido de quê? No sentido de que as pessoas elas vão ajudarem as outras pessoas a também se tornarem pessoas que refletem, pessoas que criticam, pessoas que lutam pelos seus direitos. Então a gente vai dizer que o iluminismo é um movimento onde as pessoas elas utilizam a sua razão, ou seja, elas vão se tornarem pessoas críticas e por onde elas vão passando, elas também vão ajudando as outras pessoas a deixarem de ser ignorantes e também para adquirir conhecimento, que essas pessoas também possam se tornar pessoas que se tornem críticas e que lutem pelos seus direitos. Então é nesse sentido que uma pessoa que utiliza a razão, ela vai iluminar, ela vai fazer com que as pessoas que vivam ao seu redor, elas também possam se tornar pessoas inteligentes e também pessoas críticas, pessoas que reflitam sobre tudo o que acontece na nossa vida. Entendeu, Arthur? Sim, eu entendi agora. Entendeu, né? Esse iluminar, né? Esse iluminar é no sentido de... É tipo assim, conversar com as pessoas lá delas, raciocinar, etc, aquilo, também fazer a casca daquilo para lutar, né? Isso mesmo. Etc. Isso mesmo. É a influência que pessoas que vivem ao nosso redor, que a gente também pode fazer com que essas pessoas tenham o mesmo conhecimento que a gente ou até mais, não é? Então é exatamente como você falou. É nesse sentido, por exemplo, que o século XVIII, na época que surgiu esse grupo de homens chamados iluministas, nós vamos dizer que o século XVIII ficou conhecido como século das luzes, porque foi uma época em que as pessoas elas tiveram e adquiriram muito conhecimento e também elas criticavam tudo que existia ao seu redor, entendeu? Por isso que o nome desse movimento é chamado de iluminismo, porque eles acreditavam que uma pessoa que utiliza a razão, ela pode iluminar, ela pode levar o conhecimento a todo lugar que existe ao seu redor. E a gente vai observar então aí, o iluminismo a gente vê que ele tem vários objetivos. Quais são os objetivos então do iluminismo? São 5 objetivos. Primeiro, ele queria acabar com o poder dos reis, que eram pessoas maus, que eram pessoas autoritárias. Ele queria acabar com o poder da nobreza e do clero. Nobreza são pessoas ricas e o clero da Igreja Católica. Até porque naquela época apenas quem tinha direitos eram os reis, não é? Que era da nobreza, e apenas a Igreja Católica. E o resto da população, fosse pobre, fosse comerciante, não tinha nenhum direito. Também queria acabar com a economia do mercantilismo, que a gente viu na semana passada, que era uma economia onde tudo que era produzido era controlado pelo rei. Ele também queria acabar com a intolerância religiosa, ou seja, o que é intolerância religiosa? É quando uma pessoa não respeita a opinião do outro. Isso é o que nós chamamos de intolerância religiosa.
não é? Todo mundo tem o seu direito de escolha, tem a sua liberdade de escolher a religião que bem deseja, bem quer. E também eles queriam acabar com a falta de liberdade, ou seja, a falta de liberdade de expressão. Eles queriam que as pessoas pudessem falar o que elas quisessem, ou o que elas desejavam, para que assim eles pudessem então alcançarem o seu próprio objetivo. Então veja aí, por exemplo. Oi? Sim. Mais ou menos assim, Arthur. Por quê? Quando a gente fala de direito de expressão, a gente vai dizer que o direito de expressão, infelizmente, ele permite que a gente fale o que a gente pense, independente do outro achar ser certo, se não. Agora, realmente, a gente tem que ter cuidado para não magoar o outro, não é? O nosso direito, ele termina quando começa o do outro. Então, a gente sempre deve ter um cuidado com o que a gente vai falar para não magoar outra pessoa. Então, essa questão da liberdade de expressão, realmente ela é muito delicada, não é? Porque a gente não pode falar tudo que a gente pensa. A gente tem que ter um certo cuidado. Que não é legal, né, Arthur? Posso falar uma coisa que eu fiquei triste? Sim, pode sim. Então,